Fim de citação. Nas passagens recém-transcritas, podemos inferir o apontamento de uma categoria fundamental no aparato reflexivo da metafísica platônica, como sendo aquilo que constitui a verdadeira essência humana, a saber, a ideia de alma. A alma, para Platão, estaria neste mundo como uma prisioneira dos nossos sentidos e, consequentemente, deve se libertar do cárcere do corpo que a induz aos erros e ilusões. Pois, para Platão, os sentidos nos afastam de nossa alma racional, nos levando ao mundo do erro, nos desviando daquilo que consistiria a nossa verdadeira destinação, quer seja a contemplação da verdade. Isto significa, no interior da compreensão nietzschiana, que Platão estabeleceu uma negação à vida, a partir do momento que legitima a oposição entre essência e aparência, verdade e falsidade, espírito e corpo, privilegiando toda aproximação abstrata e intelectiva, reconhecendo-a como referencial inabalável da verdade e menosprezando toda dimensão corpóreo-sensitiva como fonte primária do erro. O que Nietzsche percebe é que, a partir do legado metafísico socrático-platônico, a filosofia assume a busca pela verdade fundada no suprassensível e o consequente desprezo pelo corpo como fio condutor de suas investigações, assumindo-os como procedimento referencial das várias vertentes metafísicas e legitimando o dualismo presente nas ideias de essência e aparência. A filosofia para Nietzsche, portanto, se constitui desde seu berço grego na recusa do corpo, dos sentidos e do erro, e com estes pressupostos imaginava conhecer e atingir a verdade. Mas a filosofia tradicional, ao descartar como falso o que há de corpóreo na constituição humana, tendo como critério único de avaliação a verdade, é equivocada e precisa ser subvertida. Nietzsche inicia o prefácio de Além do Bem e do Mal, tomando como mote de sua investigação a figura metafórica, fazendo uma alusão à identificação entre verdade e feminilidade. Iniciemos a explicitação desta problemática a partir do testemunho direto de Nietzsche. Cito: supondo que a verdade seja uma mulher, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? Fim de citação. Com esta figura metafórica, Nietzsche propõe uma reversão dos pilares tradicionais da metafísica, sugerindo a identificação entre a ideia de verdade e a imagem da mulher, pois, segundo Jacóia, conceber a verdade, assim como fez Platão e os metafísicos, implica colocar a verdade de cabeça para baixo, inverter seu sentido, transformá-la em seu avesso. E justamente o caminho para essa tese é argumentativamente pavimentado pela metáfora da verdade como mulher. Para Nietzsche, é necessário trazer a verdade ao seu posto, inverter a sua posição. Cabe considerarmos a possibilidade da verdade estar justamente ao lado do feminino no fluxo da aparência, do disfarce, da fantasia e da sedução, pois o avesso da verdade dos metafísicos seria justamente a valorização positiva das ilusões, da sensualidade, das paixões, do corpo, dos desejos, ou seja, a valorização de tudo aquilo que está associado ao mundo sensível. Torna-se nítida, assim, a impossibilidade dos metafísicos conquistarem a verdade, já que a verdade é justamente o oposto do que eles buscam, a verdade estaria sempre no inverso do que eles procuram. De acordo com Nietzsche, a causa de falsificação do testemunho dos sentidos em prol de uma fundamentação racional da totalidade se dá pela necessidade de segurança e consolo psicológico que o homem necessita para poder viver, portanto, conservar-se no mundo do caos, das transformações incessantes. E para que esta crença fictícia na estabilidade possa se firmar psicologicamente, o homem se utiliza do esquecimento de que a verdade não passa de uma criação humana em busca de um subterfúgio de um consolo para a existência. Diante de tais circunstâncias, Nietzsche considera, se o homem carece de um consolo que lhe confira um sentido pré-existência, ele não precisaria buscar esse consolo no mundo transcendente, na repressão dos instintos e negligenciando o aqui e o agora. Nesse sentido, o que realmente interessa na avaliação de juízo não é a apreciação de verdade ou falsidade que este comporta, mas sim em que medida esse
juízo dá impulso à vida, pois é necessário usar o conhecimento para a potencialização afirmativa da vida e não para o controle e negação da existência. O que ocorre para Nietzsche é uma inversão por parte dos filósofos ante as determinações afirmadoras da vida, de tal modo que postulam a verdade na qual a impotência para com a vida seria o parâmetro universal de conduta, criando filosofias que situam a realidade como algo desvinculado dos instintos, paixões e pulsões. Para Nietzsche, é o afeto do ressentimento que se encontra por trás de tais valorações, pois, cito Nietzsche, a história da filosofia é uma sanha secreta contra os pressupostos da vida, contra os sentimentos a favor da vida, contra tomar partido pela vida. Fim de citação. Assim, Nietzsche propõe uma superação dos valores decadentes em prol da afirmação da força e plenitude da vida. Ao tomar a vida como parâmetro, Nietzsche recusa que a verdade seja adveniente de um poder superior, rejeita a metafísica, já que a vida não se acha além dos fenômenos, trazendo o conhecimento para a transitoriedade, para o âmbito do sensível e corpóreo, enfatizando que é possível ao homem uma compreensão perspectiva de si e do mundo, mas destaca que essa compreensão de modo algum desvela a realidade das coisas. Nietzsche apresenta uma filosofia afirmativa que se pauta na criação de uma nova valoração que não negligencia a vida. O novo horizonte que a filosofia nietzschiana nos direciona acompanha a fluidez e a causalidade do mundo terreno.